Oi pessoal, hoje eu quero trazer para vocês um tema que eu acredito que vai ajudar a todos vocês que estudam língua japonesa. Como organizar os estudos de japonês. Eu acredito que tem muitas coisas escondidas no dia a dia que atrapalham a gente para estudar japonês. E às vezes essas coisas estão bem na nossa cara, mas a gente não percebe. Aí alguém fala a respeito e a gente fala, nossa, é isso. E aí a gente consegue dar uma mexidinha para resolver uma coisa que na verdade parece muito complicada, dá um peso incrível no nosso estudo, no dia a dia, atrapalha muito, mas é muito fácil de resolver. É só a gente reconhecer que essa coisa existe. Então, vamos lá. Nesse vídeo eu vou falar a respeito desses 3 pontos aqui. Como você pode ter mais tempo, como você pode ter mais concentração e como é que você vai saber o que você vai estudar. Eu acredito que se você definir esses 3 pontos bem, se você conseguir entender a questão, o cerne desses 3 pontos, você vai conseguir desenvolver uma habilidade de organização para os seus estudos muito melhor. Então vamos nessa. A primeira coisa aqui é como ter mais tempo. E essa questão do tempo, gente, ela tem vários detalhezinhos. A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção na questão do tempo é a gente precisa auditar o nosso tempo. O que é auditar o nosso tempo? Auditar o nosso tempo é a gente saber exatamente onde a gente está gastando tempo. A gente tem que saber exatamente em que momento do dia a gente está gastando mais esse recurso tão precioso que é o tempo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, eu recomendo que você faça isso por uma semana, mas talvez fique um pouco demais, mas faz pelo menos por 3 dias se uma semana for demais para você. Tenta anotar todas as suas atividades. Anota tudo. O que você faz desde que você acorda até a hora que você vai dormir. É difícil, eu acredito, não é uma coisa que você vai ficar lembrando de fazer toda hora, você vai ficar, ai meu Deus, eu tinha que anotar, eu esqueci. Mas se pelo menos 3 vezes ao dia você parar para anotar em alguns pontos-chave, por exemplo, depois que você tomar café, depois que você almoçar, depois que você jantar. Se você parar e anotar, você vai ver que você gastou bastante tempo com coisas que talvez você tenha gastado inconscientemente. Eu sei que tempo é uma coisa difícil de administrar, mas às vezes a gente acaba sendo sugado por umas coisas que, quando a gente para pensar, a gente não quer gastar tempo de verdade nisso, né? Por exemplo, eu tenho um problema de TikTok. Eu adoro TikTok, então eu fico mexendo no TikTok e eu quero ficar 5 minutos no TikTok e eu percebo que eu fiquei 30, 40 minutos no TikTok, porque é muito divertido, é legal, eu adoro. Só que, quando eu coloco na balança, será que eu quero mesmo gastar esse tempo todo que eu poderia estar estudando no TikTok? Eu acho que não. Então, dessa forma, você auditando o seu tempo, você vai achar esses buracos de tempo que você nem sabia que existiam. É um lugar que você pode fazer uma atividade melhor, você tem tempo para estudar, mas você acha que não tem porque você não percebe, porque quando você vê, o tempo já passou. Então você fica assim, não tenho tempo. Na verdade você até tem, só que você não percebeu. O outro ponto, gente, é essa questão dos altos e baixos. Você tem que saber quais são os seus altos e baixos. Quando eu falo de altos e baixos, eu quero falar de picos de energia para você ter fôlego para fazer as coisas. No caso, fôlego para estudar. Por exemplo, às vezes você descobre que você tem um espaço de tempo. Um pouco depois que você almoça, você tem tempo. Você tem tempo depois do almoço. O seu tempo é de 1 hora depois do almoço, que você está com tempo livre e você já atendeu todo mundo e você consegue se concentrar para estudar. Será que você, naquele momento que você tem tempo, você tem energia para estudar? Você tem capacidade de se concentrar? Talvez o momento que você descobriu que você tem um horário para estudar, um tempo para estudar, seja um momento de pico de energia muito baixo. Pico baixo é engraçado, né? Não seja um pico de energia, seja um momento de energia baixa. Então, você tem que descobrir qual é o horário
que você tem tempo, mas não só isso, que você tem energia para fazer o seu estudo. Se por acaso o único momento do seu dia seja um momento que você possa estudar, é um momento de energia baixa, fazer o quê? Você vai ter que se esforçar e com sono ou cansado ou com concentração abalada, você vai ter que se esforçar para estudar, se esse é o único momento que você tem para estudar. Mas veja bem, só o fato de você ter a noção disso, eu acredito que faz toda a diferença. Porque eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que tende a ficar querendo me punir, sabe? Por eu não estar bem disposta para fazer as coisas, sabe? Eu fico assim, por que eu não tô com vontade de estudar? Que droga! Eu sou uma pessoa que tem essa tendência. Mas quando eu entendo que, gente, é claro que eu não vou... Eu falando pra mim mesma, na verdade, Mônica, é claro que você não tem capacidade de se concentrar nisso agora. Você acabou de comer, seu corpo está fazendo digestão, você não vai conseguir se concentrar tão bem. Se você quer fazer questão de estudar nesse momento, pode estudar, mas tenha noção de que você não está no seu melhor momento para estudar. Seja gentil consigo mesma, né? Ou então, no final do dia, se eu for estudar no final do dia, eu vou estar completamente cansada. Minha cabeça já trabalhou muito. Então, se eu for deixar para estudar no final do dia, eu tenho que ter noção de que não vai ser fácil, que vai ser mais cansativo. Se eu tenho essa noção e mesmo assim eu vou lá e faço, eu acho que é diferente de chegar lá e não entender por que não está dando certo. Então, gente, descubram esses horários que vocês têm tempo e descubram se vocês têm energia ou não naquele momento. E outra coisa é que quando você descobre que, por exemplo, no meu caso, eu não tenho energia de noite, mas se de noite fosse o único momento para eu estudar, eu preciso tentar descobrir por que eu não tenho energia naquele momento. Às vezes é inevitável, às vezes você está no trabalho, você chega em casa, vai tomar banho, você está morto, né? Mas, por exemplo, eu sei que se eu fico mexendo muito no celular, se eu fico, por exemplo, jogando videogame, depois a minha cabeça fica meio cansada. Então, se eu quero priorizar o meu estudo, talvez seja melhor fazer isso antes de me dedicar a essas indulgências que vão me deixar cansada, né? Então, eu tenho que ter noção de, será que eu não posso melhorar o meu desempenho físico e mental para eu estar melhor na hora do estudo? Isso é uma coisa a se pensar. O último ponto, gente, é que a gente não pode ter medo de reorganizar as coisas. Por exemplo, você viu que você tem esse tempo naquele horário, digamos assim, como eu falei, depois do almoço, né? Depois do almoço você tem esse horário, aí você vai tentar e aí você vai ver que você não tem energia e que é muito difícil estudar depois do almoço. Você está lutando contra uma corrente do seu corpo que não está deixando você se concentrar, você está com sono, esse tipo de coisa é difícil. Então, não tenha medo de reorganizar a sua agenda. Tudo bem, você definiu que esse ia ser o horário para você estudar, mas não fica pensando assim, poxa, eu defini que eu ia estudar, eu não estudei, eu não presto mesmo. Não pense assim. É normal a gente reorganizar a nossa agenda de estudos. É natural e é necessário, é uma coisa necessária. Então, se você tentou montar uma agenda, não deu certo, monta de novo e tenta de novo. Na verdade, é uma coisa super comum e é uma coisa, como eu falei, necessária. Você está sempre se reorganizando e achando as coisas melhores para você fazer, os pontos melhores para você conseguir estudar, para você conseguir atacar. Essa reorganização constante, ela é uma coisa que é um fato, porque a nossa vida muda. A nossa vida não é estática, a nossa vida está sempre mudando, as nossas prioridades estão mudando, as nossas obrigações estão mudando o tempo todo. Então, gente, é uma questão da gente ter consciência de que a nossa agenda não pode ficar estática também. Esses são os pontos da parte de como ter mais tempo. Agora eu quero falar de como a gente pode ter mais concentração. Concentração é uma coisa que, além daquela questão do nosso pico de energia, né, da gente tá num momento de energia alta, a gente está basicamente com disposição para estudar,
tem coisas que podem atrapalhar a gente. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é afastar o que distrai vocês, seja lá o que for. Celular, gente, é a primeira coisa que a gente vai falar, né? Com isso, notificações, celular apitando, ou qualquer coisa que possa te distrair. De repente, só de você estar virado para a janela, tem uma janela aqui do meu lado, só de você estar virado para a janela, você de repente pode acabar se distraindo com a galera do lado de fora, sabe? Pode ser, isso pode acontecer. Então, você tem que saber o que te distrai. Se você tem um cachorrinho em casa e o cachorrinho fica te distraindo, vai para um canto sem cachorrinho. Tenta ser ativo nisso, não fica passivamente se distraindo. Oh, não, me distraí, o que eu vou fazer? Burro, não. Você tem que ativamente tirar essas distrações. Então, outra coisa que você pode fazer para ajudar nessa concentração é usar a técnica Pomodoro. O que é a técnica Pomodoro? O Pomodoro é uma técnica que você estuda em blocos. Na verdade, não é só para estudo. Você se concentra em blocos e você descansa em blocos. Tem pessoas que fazem blocos mais longos, tem pessoas que fazem blocos mais curtos. Eu recomendo principalmente para quem está começando a fazer um bloco de 30 minutos de estudo ou 25 minutos de estudo e 5 minutos ou 10 minutos de descanso. Como é que vai funcionar? Você vai colocar um cronômetro, é importante o cronômetro perto de você, pode ser o seu celular, contanto que você tenha desligado as notificações. O cronômetro vai ficar ali do seu lado e aí você vai colocar, vamos supor que a gente vai usar o de 25 minutos de estudo, de concentração e 5 minutos de descanso. Você vai colocar 25 minutos cronômetro e você não vai fazer mais nada além daquilo que você se propôs a fazer, no caso, estudar. Tu vai estar com um livro na tua frente, você vai sentar e aí você vai ver, tá bom, então agora eu vou estudar, 25 minutos, e você vai estudar. Você vai ver que vai ter um momento que você vai querer parar. Isso pode ser muito rápido até. Em 5 minutos ou menos, você vai querer olhar para o lado, você vai querer fugir da situação. Porque a triste realidade é que a gente se concentra muito mal. Eu tenho uma concentração muito, muito rasa e é difícil me concentrar profundamente por culpa de várias coisas da nossa geração e por culpa de eu fazer mau uso das novas tecnologias. Enfim, a nossa capacidade de concentração é muito rasa, a minha também. Então, você vai rapidamente sentir que você quer fugir daquela situação. O cronômetro está lá justamente para isso. Você vai olhar para o cronômetro e você vai ver, caraca, ainda tem que estudar 20 minutos, meu Deus do céu. E você vai querer fugir, mas você tem que perseverar. Você vai olhar 20 minutos, ok. Aí você volta o seu foco para o estudo. Você fazendo isso, você vai, aos poucos, quanto mais você for fazendo isso, você vai conseguir melhorar a sua capacidade de concentração. Depois de um tempo, você não vai sentir tanto essa necessidade de fugir. Mas se esforça, você vai olhar para o cronômetro, faltam 10 minutos, ok. Foca no estudo, faltam 5 minutos, ok. Não tem problema você ficar olhando o cronômetro toda hora, isso vai acontecer. Mas o importante é você não sair daquela tarefa. A única coisa que você pode fazer, além de se concentrar na tarefa, é olhar para o cronômetro para ver quanto tempo falta, tá? Combinado? Depois que você acaba com esses 25 minutos, o cronômetro vai zerar e aí você vai ter mais 5 minutos ou pode se dar 10 minutos de descanso. E nesses minutos de descanso, você tem que fazer qualquer coisa. Você está livre para fazer qualquer coisa, menos a coisa que você estava fazendo antes. Você não pode continuar estudando. Não pode. Essa é a técnica Pomodoro. Você tem que parar, levanta, estica as pernas, faz o sangue circular, faz um exercício, qualquer coisa. Depois você vai voltar para o estudo. A ideia é você fazer vários bloquinhos de estudo assim e conseguir estudar 1 hora, 2 horas, 1h30, o tempo que você definir, mas fazer em bloquinhos, assim, agora tem que parar e levantar. Isso ajuda a dar uma aliviada no nosso cérebro daquela concentração, porque uma concentração intensa e direta por um longo tempo também é cansativa. Então, se você ficar por muito tempo, quando você não está acostumado, se concentrando numa coisa, depois você vai ficar muito estafado e não vai querer voltar para aquele estudo, né? Você não vai querer voltar. No dia seguinte você vai estar cansado ainda daquilo. Então, você tem que dar uma descansada no seu cérebro. E para isso serve a técnica Pomodoro. 25 minutos de estudo, 5 de descanso, 25 de estudo, 5 de descanso.
e por aí vai, por quanto tempo você quiser fazer, ok? A outra coisa, gente, que é importante nessa questão da concentração é você comunicar as suas intenções. O que é comunicar as suas intenções? Boa parte das pessoas não mora sozinho, não mora sozinha. Geralmente a gente tem família, seja a nossa família, nosso pai, nossa mãe, nossos tios, nossos avós, ou nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, talvez até você more sozinho e tenha só os seus bichinhos, só os seus filhos de patas, né? De 4 patas. Você tem seus animais de estimação, com eles você não precisa se preocupar nesse sentido. A questão é que você tem que falar para as pessoas com quem você convive que aquele momento é um momento muito importante para você estar concentrado, concentrada, para você ficar estudando. Porque se você não comunicar isso, as pessoas que convivem com você não vão saber que é importante para você ficar ali e não ser interrompido, não ser interrompida. É importante você comunicar, porque se você não comunica, você acaba deixando um espaço de interpretação para a pessoa falar assim, ela tá ali só lendo, ela não tá fazendo uma coisa que ela não pode parar por um segundo para me atender. Só que parar por um segundo para atender alguém, além de quebrar a sua concentração, você não sabe quanto tempo isso vai levar. Você não sabe quanto tempo isso vai levar. Então, você precisa avisar, de tal hora até tal hora, eu quero me concentrar aqui no estudo. Tá, será que você pode deixar esse espaço de tempo para mim? Eu sei que parece muito dramático às vezes falar isso, mas você não precisa falar desse jeito. Você pode falar, mãe, pai, eu vou dar uma estudada ali agora, tá? Só de você falar isso, a pessoa vai entender, nossa, tá me avisando que vai estudar, então tem alguma coisa. E mesmo que a pessoa de cara não entenda isso, conforme o tempo for passando, ela vai compreendendo. Se você for avisando, vou estudar agora, tá? Vou estudar agora, tá? Vou estudar agora, tá? E quando a pessoa vier te pedir alguma coisa enquanto você está estudando, você pode falar, será que eu posso ver isso depois que eu terminar aqui de estudar? Ou tem que ser agora? Pergunta na boa, assim, tranquilamente. Tem que ser agora? Eu queria terminar de estudar primeiro. Fala assim, super tranquilo. Se a pessoa falar assim, não, precisa ser agora. Aí você precisa julgar, né? Se você vai ou se você não vai. Mas a ideia é a gente também não ficar alienando a nossa relação com a nossa família, né? Com as pessoas com quem a gente convive. Não vamos alienar a nossa relação. A gente tem que pesar o que é mais importante naquele momento também, né? A nossa relação com os nossos familiares também é muito importante. Mas conforme você for deixando claro, mesmo que aos poucos, que você precisa daquele momento para estudar, você vai conseguir aos poucos ensinar para as pessoas que convivem com você que aquele momento é importante para você estudar. E essas são as coisas que você pode fazer para ter mais concentração. Afasta o que te distrai, usa o Pomodoro para ajudar a manter o foco e comunica a sua intenção de estudo, a sua intenção daquele tempo para você ficar concentrado, concentrada para as pessoas que convivem com você. Por último, pessoal, você precisa saber como saber o que estudar. E isso é muito importante nessa era que nós temos muitos materiais na internet. Por exemplo, esse canal aqui está cheio de material, cheio de aula, de vários tópicos, várias coisas diferentes. Temos muitos livros de japonês por aí, muitas coisas que a gente pode usar para estudar. Então, como a gente vai saber por onde começar, o que a gente tem que fazer para estudar? Eu acredito que você tem que saber 3 coisas para você entender o que você vai estudar. Você tem que descobrir o seu nível, primeiramente, você tem que descobrir o seu objetivo e você tem que descobrir seus pontos fracos, tá? Vamos lá, um por um. O seu nível, a gente pode falar genericamente de nível de idioma, falando de provas de proficiência e tudo mais, ou falando iniciante, intermediário e avançado. Mas, para títulos de estudo de japonês, é melhor você pensar em níveis da prova de proficiência em língua japonesa, que são 5 níveis. O nível 5, N5, é o mais fácil, e o nível 1, N1, é o mais difícil. Então, você tem que fazer alguns testes. Tem o teste da prova de proficiência dentro do site oficial, eu vou deixar linkado aqui, tem vários testes para você fazer. E
dentro desses testes você vai poder ver em qual nível você está. Se você nunca estudou nada de japonês, você está automaticamente no nível 5. Se você estudou bem pouquinho, se você só sabe hiragana e katakana, você está automaticamente no nível 5, tá? Você está no nível mais básico. E quando você descobrir isso, você também tem que saber os seus objetivos com a língua japonesa. Para que você quer aprender japonês? Você vai estudar japonês para quê? Você vai estudar japonês porque você quer aprender a ler mangá? Você quer estudar japonês porque você quer viajar para o Japão? Você saber o seu objetivo vai fazer com que você pegue o material mais adequado para você estudar. Por quê? Por exemplo, se você quer aprender japonês para você viajar para o Japão, não adianta você ficar estudando 5 meses kanji, um livro de kanji só. Isso não vai te ajudar em nada. Porque você precisa aprender a se comunicar rápido. Então você precisa de um curso ou de um material que te ajude, principalmente com frases que uma pessoa vai encontrar numa viagem, né? Que a pessoa vai ouvir, por exemplo, o que eu falo no aeroporto, no restaurante, se eu quiser comprar alguma coisa, se eu quiser pedir desconto, esse tipo de coisa você precisa saber. Então, se você já sabe que esse é o seu objetivo, você precisa fazer o quê? Procurar materiais que tenham a ver com esse seu objetivo. Senão não adianta. Senão você vai até evoluir, você vai ter resultados, mas esses resultados não vão estar alinhados com o seu objetivo. Aí adianta de alguma coisa? Não adianta, né? E, gente, por último, você precisa descobrir os seus pontos fracos. Quando eu falo de pontos fracos, eu quero dizer no seguinte sentido. Quando você estuda, quanto mais você estuda um idioma, uma língua nova, você vai entendendo como é que o seu sistema de aprendizado funciona. Você vai entendendo aos poucos. De cara isso é difícil de saber, mas quanto mais você vai estudando, você vai aprendendo sobre si, né? Você vai ver que eu entendo muito mais se eu escrever a definição das palavras, eu entendo muito mais se eu tiver um áudio para ouvir, eu entendo muito mais se eu tiver alguém para conversar. E se você se compreender os seus pontos fracos no sentido de que se eu não tiver um texto com tudo escrito, eu não vou conseguir lembrar. Se eu não tiver um áudio para eu escutar, eu não vou conseguir repetir. Se eu não tiver alguém para conversar, eu não vou conseguir conversar lá na hora, né? Porque a gente aprende de modos totalmente diferentes. E não tem nada de errado com isso. Cada um tem uma aptidão diferente. Cada um funciona melhor com um tipo de material, com um tipo de ensino, com um tipo de aprendizado. E outras pessoas vão acabar não dando certo com o mesmo material. Às vezes o mesmo material, para pessoas que têm o mesmo nível, o mesmo objetivo, não vão funcionar da mesma forma, porque aquela pessoa precisa de uma outra coisa, seja um áudio, um vídeo, um exercício diferente. E isso, gente, não é uma coisa fácil de descobrir. Para isso que serve professor, gente. Professor de verdade, ele serve para entender, esse aluno aqui não adianta ficar empurrando esse material para esse aluno, porque esse aluno precisa de outra coisa. O professor vai identificar isso e o professor vai passar para esse aluno o que ele deve fazer, ou que material ele deve usar, ou vai usar esse material junto com o aluno. Para isso, essa é uma das maiores funções do professor, não só ensinar a matéria, mas guiar o aluno no método de estudo, a forma que ele tem que estudar. Isso é muito importante, isso é muito difícil para o professor também, porque não é uma ciência exata, é difícil. Você vai olhar o aluno, você vai tentar várias coisas com o aluno e até você encontrar o que você estava procurando, aquilo que vai ajudar o aluno a, de fato, aprender o japonês, a aprender os kanjis, os vocabulários, mas isso pode levar tempo. Mas você, pessoa que está estudando japonês, você não pode jogar essa responsabilidade só para o professor, porque isso não te ajuda, né? Você vai ficar dependendo de outra pessoa. A melhor coisa é você observar e entender, descobrir qual é o meu ponto fraco. O que eu preciso melhorar mais? Qual tipo de material eu preciso para melhorar? Eu preciso de mais material de áudio? Eu preciso de mais material escrito? E isso tem outra interpretação também, gente.
vocês têm que tomar cuidado para vocês acabarem não desenvolvendo mais uma coisa e menos outra. Isso eu acho que é o estado de todo mundo que estuda qualquer idioma tem esse problema. Por exemplo, eu falo muito bem, mas minha escrita é uma bosta. Eu não escrevo nada. Eu consigo escrever muito bem, mas não me pede para falar nada que eu morro de vergonha. Isso vai acontecendo. Isso também é um ponto fraco que você tem que desenvolver. Então, esse ponto de você descobrir os seus pontos fracos tem duas interpretações, galera. Tem o seu ponto fraco no sentido de material que você acredita que talvez não vai fazer bem para você, porque se for, por exemplo, um material só de texto e você odeia ler texto e você tem como objetivo viajar para o Japão e conversar com as pessoas para você fazer turismo, né? Você vai turistar no Japão e aí você quer conseguir perguntar onde é que fica o banheiro. Se você odeia texto e o seu objetivo é estar no Japão e perguntar onde fica o banheiro, não faz sentido você ficar lendo muito texto, não é verdade? Então esse é um ponto fraco seu que você tem que perceber. Texto é ruim pra mim, texto eu não consigo, sabe? É uma coisa que você tem que perceber. Ao mesmo tempo, você não pode, se você tem como objetivo, veja bem, se você tem como objetivo fazer essa viagem para o Japão, você não pode deixar de saber ler as coisas em japonês, de alguma forma. Você não pode falar, eu só quero aprender a falar, não preciso ler nada. Você pode encarar alguns problemas, algumas dificuldades se você não souber ler. Então não adianta desenvolver só a sua fala. Você tem que desenvolver também a sua capacidade de leitura. Mesmo que você não fique lendo 1 milhão de textos, você tem que desenvolver a sua capacidade de ler hiragana, katakana e um pouquinho de kanji. Então, gente, esses são os 3 pontos que eu acredito que são importantes nessa questão de como saber o que estudar. Descobrir o seu nível, descobrir o seu objetivo e descobrir os seus pontos fracos. Tanto na questão de aprendizado, como na questão de habilidades em si mesmo na língua japonesa. Ler, falar, escrever, ouvir e compreender. Então, gente, só para fazer um resumo aqui, nós falamos que nós temos que pensar nos seguintes pontos. Nós temos que ver como a gente tem mais tempo, como ter mais concentração e como saber o que estudar. São coisas que a gente tem que prestar atenção para a gente conseguir desenvolver de fato uma agenda de estudos que vai ajudar a gente de verdade e não ficar dependendo só do que o mundo dá pra gente. Nós temos que tomar a frente do nosso estudo, nós temos que tomar uma atitude e conseguir assim chegar onde a gente quer. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo ficou mais longo do que eu esperava. Eu achei que ia ser um vídeo de 15 minutos, passou muito mais de 15 minutos. Mas, gente, eu também quero lembrar para vocês que se vocês têm vontade de estudar japonês, se vocês já decidiram que vão estudar japonês, eu quero apresentar, para quem não conhece, o Clube Nihongo Kakumei. O Clube Nihongo Kakumei é o meu clube fechado de aulas, onde você vai encontrar muitas aulas mesmo de básico, intermediário, um pouco de avançado também tem, mas eu estou desenvolvendo ainda. A parte mais desenvolvida é básico e intermediário. Então, se você está começando agora, o Clube Nihongo Kakumei é o lugar perfeito para você aprender, mesmo que você não saiba nada. Não sei nada de japonês, nada. Não sei nem katakana, nem hiragana, não sei nada. O Clube Nihongo Kakumei é perfeito para você. Tem um módulo só de hiragana e katakana para você aprender. Tem módulo de N5, N4, N3, N2 e N1 está em desenvolvimento ainda. Além disso, tem módulos especiais, por exemplo, o módulo de partículas, destrinchando todas as partículas que você precisa saber para conseguir se entender com a língua japonesa. E também tem o módulo de verbos, com todas as formas verbais que vão sendo colocadas lá aos poucos. As aulas já tem, acho que umas 10 aulas de verbos diferentes e é muito material mesmo. Se você tem interesse em aprender japonês, clica no link que tem aqui na descrição, Clube Nihongo Kakumei, e eu espero você lá. E, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aqui o que vocês acharam do vídeo e se vocês já aplicam alguma dessas táticas ou se vocês vão começar a aplicar algumas delas a partir de agora. Eu espero que tenha sido legal para vocês ver esse vídeo e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!